Nesse áudio eu queria falar um pouco sobre Davi. Vamos ler aqui Salmo 32, o versículo 5 vai dizer: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso que Davi vai dizer. No Salmo 32, Davi ele escreveu esse salmo quando ele confessa ao Senhor o seu pecado, ele pede perdão, né? Há quem diga que foi quando ele pecou cometendo adultério com Betseba e forjou a morte de Urias. E houve alguns escândalos, né, houve alguns escândalos como além deste na vida de Davi. Porém, o que eu quero falar é por que Davi, não sendo um homem perfeito, sendo um homem que errou, sendo um homem que, como qualquer outro, né, que errou, afinal de contas, Davi ele era rei de Israel, mas ele era homem, né, ele também tinha pecado, ele também nasceu em pecado. Ele mesmo falou isso quando ele vai confessar o seu pecado ao Senhor, ele diz: Senhor, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado me deu a luz. Ou seja, sou filho de pecadores, como que eu também não seria um pecador? Sou um miserável pecador. Davi, ele admitia isso. E muitos se perguntam por que mesmo com tudo isso, mesmo com os erros de Davi, ele não era um homem perfeito. Por que ele é o homem considerado segundo o coração de Deus? Dos únicos na Bíblia, né? Que fala, você pode ver que a Bíblia não fala que a integridade e a justiça de Davi era como a de Jó, por exemplo. Mas a Bíblia não menciona Jó como um homem segundo o coração de Deus. Quem ganhou este título com todos os seus erros foi Davi. E por que Davi ele ganhou esse título de o homem segundo o coração de Deus? Se houve antes dele, né, outros homens que serviram a Deus melhor do que ele, que foram mais santos do que ele, né? Poderíamos citar aí vários profetas como Elias, podemos citar até mesmo Jó. E por que ele ganhou este título? Bom, eu queria aqui citar pelo menos três motivos. Um deles está baseado nesse salmo. Davi, ele reconheceu o seu erro. Davi, ele era um pecador? Era. Mas como aqui no Salmo 32, ele diz, ele errava, mas ele reconhecia o seu erro. Davi, ele não era um pecador hipócrita. O que é o pecador hipócrita? O pecador hipócrita é aquele que peca, aquele que comete a maldade, aquele que comete o pecado, depois limpa as mãos e diz, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Ah, isso não foi eu. Esse é o pecador hipócrita. Mas Davi, ele não era um pecador hipócrita. Quando ele estava diante dos seus erros, ele admitia o seu erro. Quando o Senhor enviou o profeta Natan até ele para repreender ele não ousou mandar matar Natan. E nem foi contra o profeta. Antes, ele reconheceu a sua miséria. Porque o Senhor, ele mandou o profeta Natan falar a Davi, né? Repreender ele. E naquele tempo ninguém poderia repreender o rei, não. Não poderia, ele poderia ser morto. É por isso que o profeta Natan, ele usa de uma parábola para falar ao rei, para que o rei não tomasse por mal as suas palavras e lhe matasse. Depois, quando ele explica o sentido da parábola a Davi, apontando até então que o pecado cometido ali, o erro, o homem que tinha errado na parábola tinha sido ele reconhece o seu erro. Ele não ousa dizer, não, eu não fiz nada. Ele reconhece, ele não era hipócrita. Deus, ele já abomina o pecado. Imagine quando a pessoa o comete e ainda diz, eu não fiz nada. O que foi que eu fiz? Tem gente que faz isso, erra e depois pergunta o que foi que fez. Mas Davi não era desse tipo. Davi, ele sabia. Quando ele era confrontado, ele sabia que ele tinha errado. Quando ele se curva diante de Deus, no Salmo 32, para reconhecer o seu erro, ele diz, eu errei, eu pequei,
escondi o meu pecado, tentei esconder, fui indiferente às pessoas, mas do Senhor não se esconde nada. O Senhor sabe que eu errei. Então Davi, ele reconheceu o seu erro, né? E Deus, ele se agrada muito de quando uma pessoa erra, mas reconhece o seu erro, se arrepende. Não é à toa que Jesus disse que todas as vezes que uma pessoa errar e pedir perdão, deveríamos perdoar, porque Jesus estava reconhecendo ali que nós não somos perfeitos, que aqui e ali nós iríamos cometer erro. Mas aquele que verdadeiramente fosse humilde, ele reconheceria o seu erro. E Davi, ele reconhecia o seu erro, diferente de muitos que erravam. Você vai ver que Saul errou muito e ele tentava esconder o seu erro, ele tentava aparecer um rei perfeito a Israel e até a Deus. Mas Davi não. Outro, Davi, ele não era covarde. Davi, ele era corajoso. Ele era covarde em relação à perseguição dada a ele muitas vezes. Como certa vez que ele foi perseguido, ele teve que fugir. Outra vez ele se fingiu de doido. Ele foi covarde nesse sentido. Mas ele nunca foi covarde referente às coisas de Deus. Ele nunca foi covarde. Todos os inimigos que se levantaram afrontando o Deus de Israel, Davi, ele derrubou por terra. A começar por Golias. Davi, ele não pelejou com Golias apenas para livrar Israel, não. Davi, ele pelejou com Golias porque Golias estava afrontando o Deus de Israel e perguntando que exército era aquele do grande Deus de Israel que não tinha um homem capaz de enfrentar ele. É tanto que Davi vai e diz: quem é este incircunciso que ousa falar mal do meu Deus? Quem é este incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele vai à batalha com Golias, por causa que Golias afrontou o Deus de Israel. E se tinha uma batalha que Davi não corria, era daqueles inimigos que afrontavam o seu Deus. Todos os gigantes que se levantaram em Israel e os inimigos que se levantaram afrontando o Deus de Israel, Davi, ele derrubou por terra. Ele nunca foi covarde, ele sempre entrou na batalha para glorificar o nome do seu Deus. Ele estava pouco se lixando com a vida dele, com o que falavam dele, mas ele jamais permitisse que falasse mal do seu Deus, e isso agradava ao Senhor. Outro motivo era que Davi, ele era um verdadeiro adorador. Ele era grato a Deus por tudo que Deus fazia na vida de Davi, toda a prosperidade que havia, todas as vitórias da vida de Davi. Ele agradecia a Deus, ele sabia que ele era rei porque o Senhor o havia colocado ali. Todas as batalhas que ele enfrentou, ele agradecia ao Senhor pela vitória, porque ele sabia que a vitória de todas as batalhas dele vinha do Senhor, né? Ele era um verdadeiro adorador. Então esses motivos fizeram com que Davi, mesmo ele sendo imperfeito, mesmo ele cometendo erro, ele tornasse-se um homem segundo o coração de Deus. Em poucas palavras, resume-se Davi como um pecador que reconhece seus erros. Não era um pecador hipócrita que errava e depois perguntava o que foi que eu fiz, eu tentava se justificar sabendo que estava errado. Não. É tanto que ele aceitou de Deus. Ele aceitou de Deus a punição pelo pecado que ele cometeu com Betseba. Ele orou, ele implorou a Deus que o Senhor não levasse o menino que havia nascido doente quando ele teve um caso com Betseba. E o Senhor o levou. E mesmo assim, ele se submete, ele aceita, porque ele sabia que só ali era a recompensa pelo seu erro. Ele não se revolta contra Deus, por mais que ele tenha se humilhado. A Bíblia fala que ele orou, ele jejuou e ele implorou ao Senhor, mas o Senhor levou o menino, mas ele não se revoltou, ele aceitou a vontade de Deus. Então ele era um verdadeiro adorador. Outra, não se houve momento na vida de Davi mais feliz a ponto dele dançar na presença de Deus do que quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém.
Ele não saltou de alegria quando ele foi rei, ele não saltou de alegria quando ele venceu Golias e os seus inimigos, mas ele saltou de alegria, pulou na presença de Deus quando ele trouxe a arca da aliança, que representava a presença de Deus como prova de que ele era um verdadeiro adorador. E tudo isso fez dele, né, considerado o único na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus.